Bem, meus amigos e amigas do Portal Contra a Prosa, hoje é dia 14 de junho de 2024, uma sexta-feira, e venho aqui para, primeiro, lamentar esta semana uma sequência de mortes que aconteceram aqui em Heliópolis. Primeiro foi o português, conhecido aqui como português, que tem uma pousada e foi aos 64 anos, teve uma morte assim rápida, né? Inclusive ele estava com viagem marcada para Portugal e infelizmente não pôde visitar a terra mais uma vez. Na sequência, se eu não me engano foi na terça-feira, na sequência morreu na quarta o Pedrinho de Antônio de Pedro, filho do ex-vereador Antônio de Pedro, que também veio a falecer assim de repente. E nosso amigo Toquinha também, que foi-se embora. Lamento aqui as mortes, infelizmente. Mando nossos pêsames a todos os familiares e que espero que eles estejam num bom lugar e que aguarde com paciência todos nós, né? E também, minha gente, eu queria aproveitar o vídeo e dizer para vocês que nós já ultrapassamos a marca de mais de 4.000, estamos chegando a 4.030 inscritos. Está caminhando, como sempre, do mesmo modo, do mesmo jeito. Isso indica que a gente em breve chegaremos aos 5.000 inscritos. Eu gostaria de contar com sua inscrição neste canal para ver se a gente bate os 5.000 inscritos o mais breve possível. E, claro, a notícia de hoje é boa. A notícia que vocês se lembram daquele vídeo aqui do canal, inclusive está no canal ainda, em que eu, na época que o professor Antônio Marcos era secretário de Educação, e ele pediu demissão, e eu lamentei que ele tivesse ficado mais de um ano no cargo, e nada tinha sido feito na educação, e que a gente esperava um pouco mais dele, apesar dele ter sido indicado, como todo mundo aqui sempre na base da troca de favores. Pois é, e ele processou por causa desse vídeo, me processou aqui o Contra a Prosa, e o juiz de Cícero Dantas na época não aceitou o processo, inclusive ele fez na delegacia, de forma assim bem ortodoxa, e fez queixa-crime na delegacia, o processo seguiu. O delegado na época, que era de Ribeiro de Pombal, que estava atendendo aqui, não sei se ainda está, aceitou o processo, foi para Cícero Dantas, o juiz não aceitou, o processo foi para arquivo, mas o professor Antônio Marcos recorreu, foi para Salvador. O desembargador mandou voltar o processo para Cícero Dantas para apurar o acontecido, e o processo então foi apurado. Tivemos este ano já a audiência e saiu finalmente a sentença. E a sentença, minha gente, diz o seguinte, uma sentença inclusive impecável, né? O magistrado foi impecável. E eu quero trazer aqui para vocês só alguns dados dessa sentença. A sentença foi publicada no dia 12 de junho. E ele traz aqui, logo no início, explica o porquê o processo, explica o que é que as partes queriam, né? O professor Antônio Marcos, ele queria, lógico, na primeira audiência de conciliação, ele queria que eu retirasse o vídeo, fizesse um pedido de desculpas, admitisse que
eu errei em ter dito que a nomeação dele para a Secretaria de Educação ocorreu em função do irmão dele ter apoiado o prefeito. O que aqui é extremamente comum. Tem uma vez, por exemplo, aqui que o ex-prefeito Ildinho me chamou para ser secretário de Educação. E ele me chamou por quê? É porque eu sou um ótimo professor, porque eu tenho história na educação? Não, ele me chamou porque minha mulher é vereadora e ele quer um aliado lá. Isso é absolutamente comum, é uma troca, né? Pelo menos aqui na região aqui. Ai, ai, que chegar um dia, ai, ai, que apareça o dia em que as pessoas sejam nomeadas para cargos de confiança por sua competência. Aqui em Heliópolis, isso é sonho. É muito sonho. Mas ele achou que eu ofendi porque eu disse isso e abriu o processo de difamação contra mim. E ele queria que eu dissesse no acordo que ele foi nomeado pela sua competência, né? Tá aqui no processo, não é piada não, ele disse isso. E aqui, gente, o juiz então fez fez a sentença e ele se baseou em várias outras sentenças sobre casos mais ou menos parecidos. Ele cita aqui, por exemplo, a sentença proferida no HC 653-641 de Tocantins, né, onde diz, que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ele abriu um processo crime contra mim. E aí vem, não se deve perder de vista que o instrumento deve ser sempre a última ratio, ele pode ser acionado somente em situações extremas e não deve servir jamais de mordaça, nem tampouco de instrumento de perseguições políticas. Isso aqui foi muito bom, ele bem colocado isso aqui, né? Aqui ele explica o que aconteceu na audiência, a oitiva de testemunhas e tal, e ele cita aqui uma outra coisa. Para a devida explicação do quanto narrado acima, segue mais um trecho da emenda do HC, daquele que eu li recentemente de Tocantins. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, não se contentando com um mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública. É necessário ter a intenção de ofendê-lo. E em várias vezes no processo, o meu advogado, doutor Vinícius Andrade, disse várias vezes que a crítica foi feita ao secretário de Educação e não ao professor Antônio Marcos. Várias vezes ficou claro isso. Várias vezes ele me perguntou, não tenho nada contra o professor Antônio Marcos. Não tenho absolutamente nada contra. Mas a gestão dele à frente da secretaria não disse a que veio. Meu Deus do céu, isso é difamação? Como aconteceu em várias outras. Como está acontecendo agora. Aí se a pessoa tenta melhorar e não consegue, aí você tem que ver de outra forma. O secretário tentou, mas não conseguiu, por quê? Porque às vezes é o prefeito que não quer mesmo. Então custava ele dizer, eu não fiz nada porque o prefeito não quer. O prefeito não se importa com a educação de Heliópolis. Seria uma justificativa. Eu dei inclusive espaço a ele no canal e no blog para que ele dissesse isso, mas ele queria simplesmente apagar a história. É aquela coisa de você querer, sabe, fazer com que o povo esqueça aquele momento que aconteceu, né? E aqui, continuando, os delitos contra a honra reclamam para a configuração penal elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico. E claro que não houve isso, não houve dolo. Então o juiz está aqui argumentando para ele depois dar a sentença, né? E ele chega aqui e diz, olha, finalizo pontuando que talvez este juízo
até pelo volume de trabalho, tenha sido sucinto em demasia na decisão inicial reformada. Meu Deus do céu, a decisão desse magistrado foi uma decisão perfeita. Ele enumerou aqui vários casos, argumentou. Eu tive uma sentença uma vez contra mim, aberta por um vereador, e a sentença o juiz dizia, assim, simplesmente, é claro que houve isso, e condeno tal a tantos mil para pagar a indenização de R$2.000. Eu recorri, porque não tinha fundamento jurídico. Aqui não. Aqui é uma sentença bem feita, com fundamento jurídico. Quem sou eu para dizer que um negócio desse não é perfeito? O pouco que eu conheço, pelo menos a parte redacional, está perfeita. Muito perfeita. Então diz assim, olha, até pelo volume de trabalho, ele alega aqui que ele não teve tempo de fazer uma sentença maior, mas a sentença está ótima, levando a um possível entendimento de que a rejeição da queixa-crime tenha se dado por considerar que a liberdade de expressão não deve ter limites mais amplos, o que não é o pensamento deste magistrado. Tampouco estou decidindo sua improcedência da queixa-crime como apego a uma análise inicial do caso, sendo que compreendi e respeitei a sempre bem fundamentada decisão da instância superior. Ele está falando aqui porque instância superior disse para ele apurar. E ele tinha rejeitado o caso antes. Então ele está justificando aqui que ele não está fazendo isso porque ele rejeitou antes. Ele agora tem elementos mais ainda suficientes para ele continuar sabendo que eu não cometi nenhum crime. Porém, após a instrução processual, diante das circunstâncias do caso concreto e por tudo quanto exposto acima, continuei entendendo que a publicação de um blog de conteúdo jornalístico criticando a educação em um município, ressaltando que a indicação do secretário não foi por mérito, mas por um ajuste político com o irmão que financiou a campanha do prefeito, não acarreta no delito contra a honra analisado, diante da filtragem constitucional de análise do direito penal, bem como do entendimento que prevalece nos tribunais superiores. Portanto, ele usou jurisprudência de vários casos que aconteceram no Brasil. Inclusive, ele cita um aqui, quem se lembra daquele outdoor que botou contra Bolsonaro, falando que ele não valia um pequi ruído. Ele citou isso aqui. Embora a ofensa foi não ao Bolsonaro, pessoa, cidadão, mas ao presidente da República, que estava fazendo tudo menos governar naquela época, né? Então ele disse que aquilo ali não era ofensa à honra. Inclusive foi uma queixa-crime apresentada, foi um habeas corpus. E aqui vem, inclusive diz aqui, vou citar essa parte aqui, críticas dirigidas exclusivamente à atuação profissional do queixoso, que apesar de grosseiras e deselegantes, o caso do pequi ruído, não extrapola os limites da liberdade de imprensa. A autoridade pública, em razão do cargo exercido, está sujeito a críticas e ao controle não só da imprensa, como também da sociedade em geral. Quer dizer que você pega um cargo público, recebendo um salário público, e não quer ser criticado, não quer que as coisas sejam, apontadas pelo público como erradas, acha que isso é difamação? Se você está preocupado, eu sempre digo isso, se você está preocupado em preservar sua vida pessoal sem se envolver com a vida pública, abandone cargo público. Não seja vereador, não seja secretário, prefeito, deputado, presidente da República, esqueça isso. Certo? Esqueça isso. Porque você vai passar a ser vidraça. Pode ter certeza disso. E quando
as pessoas vão para a rua criticando o prefeito por isso e aquilo, eles não estão falando mal de Mendonça, ou falando mal de Dr. Ricardo e Cícero Dantas, ou falando mal do Erickson Ribeiro do Pombal. Eles estão falando de um ente que foi eleito e está ali para resolver os problemas e não está resolvendo. Então tem que parar com isso, de ficar processando o jornalista, tentando calar. Então eu queria aqui ler o final da sentença do juiz, e ele coloca aqui: diante do exposto, com base no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal, absolvo Landisvaldo dos Santos Lima, por conseguinte, determino o arquivamento dos autos após o cumprimento das formalidades legais. E assim como na instrução na primeira audiência de instrução, eu disse a ele que o espaço tanto do blog como do canal estavam abertos, os dois espaços abertos, para que ele ainda se justificasse, quisesse explanar, até criticar a própria exposição que eu fiz. Ele fique à vontade, eu estou aberto a críticas também, eu estou na função pública, estou aberto a críticas, né? Até se ele quiser. Agora, me deu o direito, né, de, toda vez que uma pessoa pública chegar ao cargo e fizer uma coisa mal feita, me deu o direito de criticar, porque senão nós não estamos numa democracia, senão não há imprensa no país. Então eu quero aqui felicitar a sentença feita pelo meritíssimo juiz, Dr. Daniel Pereira Pondé, juiz de direito da comarca de Cícero Dantas, e também agradecer ao meu advogado Vinícius Andrade pela disposição. Também agradecer a duas pessoas que se dispuseram a testemunhar a meu favor, que é o William e também o nosso amigo Tio Jorge, que também é jornalista e também já passou por essa, também já foi processado por esse tipo de coisa. E Tio Jorge, vocês sabem, Tio Jorge não ofende ninguém. Quando o Tio Jorge faz uma postagem de crítica é porque a coisa tem que ser criticada mesmo. Então, a imprensa está sofrendo isso, o país inteiro, vários jornais estão sofrendo todo tipo de processo, que é uma forma também de intimidar, uma forma de tentar calar a imprensa neste país. Portanto, gente, chegamos a mais uma vitória. Vamos ver aí quais são os principais fatos, mas eu ainda coloco aqui à disposição do professor Antônio Marcos, a hora que ele quiser, que ele vem aqui, ele pode dizer por que ele não fez a administração dos sonhos da gente, já que ele é professor, né? E ele sabe perfeitamente, é um profissional que está há muito tempo em sala de aula, está há muito tempo no município, conhece onde estão as nossas deficiências e poderia tentar corrigir e dizer a gente por que não foi feito isso. Quais são os empecilhos? Capacidade ele tem. Capacidade ele tem. Isso aí você pode ter certeza, né? Não é uma pessoa incompetente. Capacidade ele tem. A questão é por que não fez. É essa a questão. Então, gente, era para isso. Um abraço a todos vocês. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal. Dê aquele like aqui nesse vídeo. Se você quiser assistir o vídeo, tá bem lá atrás. Eu vou botar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu o vídeo sobre essa problemática que gerou esse processo. Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim.